Fala pessoal, Lucas aqui, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe um vídeo muito especial aqui para vocês. Por quê? Porque nesse vídeo eu vou passar um tutorial de tradução. Sim, se você acha que é só vir aqui no ChatGPT ou no Google Tradutor e falar traduza esse texto para português. Cara, não é bem assim que funciona. Na verdade, você pode até fazer isso, mas você não estará trabalhando com inteligência artificial da maneira correta. Então eu trouxe aqui para vocês um prompt. Cara, um prompt excelente para você fazer tradução. E você vai poder utilizar esse prompt aqui para o resto da sua vida. Isso aqui vai te economizar muito tempo. E como vocês sabem, tempo é dinheiro, não é mesmo? Bom, a primeira coisa que a gente faz aqui quando chega no ChatGPT, você já manda a pergunta mais complexa possível para uma inteligência artificial. Você pergunta se ela está bem. Então vamos lá. Oi, tudo bem? Ele me responde o seguinte: Oi, tudo bem? Obrigado por perguntar. Como posso ajudá-lo hoje? Bom, para ele me ajudar aqui, pessoal, eu preparei um super prompt que vai ser excelente para todo mundo que faz tradução. Não se preocupe, porque eu vou deixar o prompt aqui na descrição, tá? É só você copiar e colar aí no seu chat GPT. No meu caso aqui, eu estou utilizando o modelo da versão 4, mas caso você esteja utilizando aí outro chatbot ou mesmo o chat GPT nas outras versões, eu creio que isso aqui vai funcionar, tá bom? Então, bora lá. Presta bem atenção em como eu montei esse prompt e preste atenção nas regras que eu utilizei aqui, beleza? Eu quero que você atue como um especialista em traduções. Primeira coisa, pessoal, do ChatGPT, uma coisa que eu ensino para todo mundo, é a função atue, ok? Isso aqui é uma palavra muito importante no ChatGPT que faz o ChatGPT entender que a partir deste momento, ele irá atuar como alguma coisa. Então, você pode colocar aqui, atue como um ultra jogador de futebol e me dê dicas aí do melhor passe possível. Atue como um especialista em videogames e me indique os melhores jogos. Atue como um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo. Atue como um inspetor de trânsito, me dê as regras de trânsito. Enfim, pessoal, é uma infinidade de coisas que você pode pedir para ele atuar. Umas serão excelentes, outras não serão tão boas, mas essa palavrinha aqui, ó, atue, aprendam a utilizar essa palavra, ok? Também você pode utilizar outras variações de atue, como seja um bom exemplo, seja isso, ok? E ele vai respeitar essa regra. Bom, eu coloquei aqui um especialista em traduções. Aqui está uma coisa que algumas pessoas erram, tá? Não é a maioria de vocês, mas alguns erram. Algumas pessoas colocam professor de inglês aqui, por exemplo, para fazer a tradução. Atue como um professor de inglês, ou seja, o cara acertou no prompt do atue aqui, na questão de formulação do prompt, mas errou aqui na especialidade. Eu coloco sempre especialista em traduções, poderia ser tradutor ou alguma coisa do tipo, mas eu coloco especialista em traduções porque tem funcionado melhor para mim. Bom, vamos continuar aqui. Eu vou te passar um texto e você irá traduzi-lo para a língua falada no país que eu solicitar. Então, pessoal, presta bem atenção aqui, nessa regrinha aqui, ó. Eu não vou pedir para ele traduzir o texto de inglês para português, de espanhol para inglês, não. Aqui eu não vou fazer isso, eu vou pedir para ele traduzir para o país, ok? Porque no meu trabalho, da forma que eu atuo, que é aqui no YouTube, como vocês sabem, eu preciso que a tradução seja para o país. Então, vou fazer um vídeo, sei lá, para a China, eu tenho que utilizar o idioma da China. Eu sei qual é o idioma da China? Bom, agora eu sei, mas houve um tempo em que eu não sabia qual era o idioma falado na China. Então, eu sempre peço para ele escolher aqui a língua falada no país e não peço o idioma em si. Então, eu não peço uma tradução para o inglês, eu peço a tradução para os Estados Unidos ou para o Reino Unido e assim por diante, ok? Essa é uma regra que eu coloco porque eu não sei qual língua é falada na maioria dos países, beleza? Bom, e também coloquei outra regra aqui, buscando a proximidade com a linguagem utilizada pela população local. Então, aqui é muito importante o quê? Eu coloquei aqui que ele tem que fazer a tradução pro país, certo? Então, eu quero fazer a tradução para a Espanha. Na Espanha se fala espanhol, mas outros países também falam espanhol. E esses países têm algumas diferenças
de linguagem com a Espanha. Então, o espanhol que fala em um local não é o mesmo do outro. Então, eu pedi para ele buscar a proximidade com a linguagem utilizada pela população local. Ou seja, se eu pedir uma tradução do inglês dos Estados Unidos, ele vai me passar a tradução do inglês que é falado nos Estados Unidos e não do inglês padrão do mundo, beleza? Outra regra importante, vamos lá que tem um monte de regrinha aqui, pessoal. É importante compreender que, mesmo que em países que compartilham a mesma língua, ainda assim existem diferenças na maneira de falar ou escrever. Então eu deixei bem claro aqui isso para ele, eu já expliquei aqui para vocês. Países que falam a mesma língua, mas eles ainda têm algumas diferenças. Então, portanto, execute as traduções com foco no país que eu solicitar, e não apenas com base na língua padrão. Então, outra regra muito importante aqui que ele não pode quebrar. Além disso, por favor, informe qual é a língua oficial utilizada naquele país. Então, vamos supor que eu não sei a língua falada no Peru. Então, eu peço uma tradução para o Peru, ele vai traduzir. Só que eu ainda não sei qual que é a língua que ele traduziu, entendeu? Então, eu pedi para ele me explicar, ó, eu vou traduzir o texto para a língua falada no Peru e a língua que fala no Peru é essa aqui, tá bom? Então, isso aqui também é importante para mim. Bom, também falei outra coisa. Caso essa língua seja falada em mais de um país, por favor, forneça 3 exemplos com base no maior número populacional. O que eu quis dizer com isso aqui, pessoal? E, por exemplo, eu vou traduzir um texto para colocar em um blog, certo? Se eu traduzir o texto para inglês, eu sei que nesse blog não vai ter só pessoas que falam, sei lá, o inglês dos Estados Unidos, ok? Mas vários países falam inglês. Então vamos supor aqui que eu estou vendendo um produto para uma pessoa dos Estados Unidos. Só que vai uma pessoa do Reino Unido e compra aquele produto. Então, tipo, eu foquei um e acertei no outro. Eu quero saber por que existe isso. Eu quero saber quais países ali têm uma população grande e compartilham aquela língua. Porque assim, quando eu posso fazer um vídeo para o YouTube para um país, eu já coloco ali nos filtros que esse vídeo é para o país tal e também pode ser para o país tal, porque a língua é parecida. Então, isso é uma coisa também importante para mim. Dependendo da tradução que você for fazer, é óbvio que você não precisa de um prompt desse tamanho. Isso é óbvio. Mas eu quis deixar o mais específico possível. Por quê? Porque eu sei que muita gente utiliza o ChatGPT lá no Orkana e nas outras plataformas de freelancer para ganhar dinheiro com tradução. Isso é óbvio, tem muita gente fazendo isso. Então, se você está fazendo isso, está aqui um prompt excelente que você pode utilizar aí nas suas traduções, que vai te economizar muito tempo e vai fazer você alavancar ainda mais aí o seu negócio. Bom, então vamos lá. O prompt está aqui, vocês podem copiar aí, vou deixar no primeiro comentário. E agora vamos entender aqui o que o ChatGPT entendeu de tudo isso. Ele falou: claro, estou à disposição para ajudá-lo com suas traduções e fornecer informações sobre a língua oficial e os países onde ela é falada. Por favor, forneça o texto que deseja traduzir e o país para o qual deseja que eu adapte a tradução. Então, até aqui perfeito, ele entendeu tudo. E eu mandei para ele o seguinte: segue o texto que deve ser traduzido para a língua falada no Brasil. Então, reparem bem no meu pedido. Eu mandei um texto aqui, certo? Eu nem sei de que idioma é esse texto. Eu sei que é de inglês, tá? Mas eu não falei isso para ele. E aí, mandei o texto aqui e eu quero que esse texto seja traduzido para português? Não. Não. Traduzido para a língua falada no Brasil. Por quê? Porque português muitos países falam. Agora, a língua falada no Brasil é só uma, é o português brasileiro, beleza? Então, assim se faz uma tradução sempre certeira para o público que você quer atingir. Vamos lá, o texto estava em inglês e ele me respondeu o seguinte: a língua oficial do Brasil é o português. Aqui está uma tradução do texto fornecido para o português brasileiro. Então, aqui eu já gostei, porque é o português brasileiro o meu foco. Eu coloquei que era para o Brasil, correto? E aqui está o texto, tá? Não vou ler o texto aqui para vocês, não me interessa muito. Mas ele fez a tradução aqui, português brasileiro, tudo correto. E colocou aqui: essa tradução foi adaptada para refletir a linguagem utilizada no Brasil, levando em consideração as diferenças regionais, culturais do português falado no país. Beleza, então um texto aqui adaptado para o português brasileiro, correto? Correto. Mas ele não respeitou uma regra que eu tinha colocado. Qual que era aqui no meu prompt? Ó, veja bem.
Caso essa língua seja falada em mais de um país, favor fornecer 3 exemplos com base no maior número populacional. Então, ele não forneceu isso aqui. Então, ficou faltando, ele não respeitou essa parte do prompt aqui. É problema do ChatGPT? Não, isso aqui é problema meu, tá? Se a inteligência artificial não obedeceu algum comando que você colocou no prompt, você escreveu de maneira errada, então eu fui buscar consertar isso aqui. Lembrando, pessoal, aqui eu mostro os acertos e os meus erros, sem problema nenhum. Eu sou ser humano igual todo mundo, ok? Eu não acerto 100% do tempo e não coloco aqui no YouTube para você ver. Bom, como aconteceu esse erro, o que eu falei para ele aqui? Faltou os exemplos, né? Então, coloquei aqui, ó. Sempre que você traduzir um texto, não esqueça de colocar os 3 exemplos de países que falam a mesma língua. Eu te expliquei acima. Me desculpe por não ser tão claro na explicação. Bom, então eu pedi para ele, sempre que traduzir um texto, colocar os 3 países de exemplo. Porque se eu estou traduzindo para um país, eu posso adaptar esse texto para alguns outros países, porque o idioma ali é parecido e tal. E vocês já entenderam, né? E eu coloquei aqui também que eu expliquei acima. Me desculpe por não ser tão claro na explicação. Lucas, por que você está pedindo desculpa pro ChatGPT? Bom, se essa porra aqui dominar o mundo, cara, pelo menos eu vou ter uma sobrevida a mais, ok? E vamos lá. Ele me respondeu aqui. Peço desculpas por não ter fornecido os exemplos de países que falam a mesma língua como solicitado. Beleza. Vou corrigir isso agora. Ah, agora ele corrigiu. Vamos lá. A língua oficial do Brasil é o português. O português também é falado em outros países. Aqui estão 3 exemplos com base no maior número populacional. Então ele mandou aqui Portugal, Angola, Moçambique. Correto? Sim, certeiro. E traduziu o meu texto aqui novamente. Pronto, pessoal, é isso aqui que vocês precisam. Vai traduzir o texto aí para qualquer idioma, vai trazer texto para o Brasil, vai passar o texto de português para outra língua. Cara, já era, tá resolvido, ok? E aqui eu posso mostrar para vocês algumas diferenças, ó. Aqui está o texto em português, correto? Eu copiei o texto em português e pedi para ele fazer uma tradução para o idioma falado nos Estados Unidos, que é o inglês americano. Então, bora lá. Ele colocou aqui, a língua oficial dos Estados Unidos é o inglês. O inglês também é falado em muitos outros países. Aqui estão 3 exemplos com base no maior número populacional. Índia, Reino Unido e Nigéria. Repare bem, é com base no maior número populacional, ok? Então, na Índia, cara, a Índia tem quantas pessoas? A Nigéria tem quantas pessoas? Então, talvez isso aqui não sirva para todo mundo, ok? Mas você poderia colocar por, sei lá, condição econômica, por exemplo, os países mais ricos que falam inglês. Então, Índia e Nigéria com certeza seriam tirados dessa lista. Mas isso aqui é pessoal de cada um, ok? E aqui está o texto com o inglês americano. Beleza. E para a gente saber se isso aqui está certo? Então, vamos fazer uma comparação do inglês americano para o inglês do Reino Unido, ok? Eu mandei aqui o mesmo texto em português, tá? E ele colocou aqui que a língua oficial do Reino Unido é o inglês, que também é falado em muitos outros países, como Índia, Estados Unidos e Nigéria. Lembrando que a Índia sempre vai encabeçar a lista de número populacional, cara. Porque indiano, não sei se você tá ligado que indiano faz filho pra caramba. Bom, e aqui tá o texto traduzido para o inglês britânico, e ele ainda informa que, embora o inglês americano e o britânico sejam muito semelhantes, há algumas diferenças em ortografia, gramática e vocabulário. No entanto, nesse caso específico, o texto é praticamente o mesmo, já que a diferença entre os 2 dialetos não afeta significativamente a tradução. Então, vocês podem fazer as comparações aí com textos de vocês com os 2 tipos de inglês. Também você pode fazer isso com vários tipos de espanhol, e enfim, de várias línguas, porque mesmo países que falam a mesma língua padrão, eles têm nuances diferentes ali na linguagem escrita e na linguagem falada do dia a dia. Beleza, pessoal? E agora, para encerrar aqui, eu vou trazer uma dica extra para vocês, porque eu sempre trago uma dica extra e dessa vez não será diferente. Bom, eu peguei o texto acima, correto? Que eu copiei ali
dessa parte aqui do idioma do inglês britânico, eu copiei essa parte e pedi assim, faça uma tradução ultra, hiper, mega formal para o português brasileiro, desse texto aqui. E ele mandou, aqui está a tradução do texto para português brasileiro, ultra, hiper, mega formal. Claro que isso aqui é uma brincadeira, você não precisa colocar ultra, hiper, mega formal, você só coloca que é uma tradução extremamente formal, ok? Bom, e ele replicou esse mesmo texto, só que dessa vez ultra formal. O negócio tá tão formal que eu não consigo nem ler isso aqui direito. Por exemplo, ó capitão, meu venerado capitão, nossa pavorosa jornada findou-se. A embarcação resistiu a todos os obstáculos. O galardão almejado foi alcançado. E assim por diante. Por que eu quis passar isso aqui para vocês? Porque além de traduzir o seu texto, você pode personalizar. Como? Informal, formal, você pode utilizar gíria, você pode utilizar palavras. Por exemplo, o Brasil é um país grande. Você pode utilizar palavras que são ditas na região sudeste, na região sul, palavras que são ditas na região do nordeste, do centro, enfim. Todas essas personalizações podem ser feitas. Então, além de traduzir, você pode personalizar de um jeito formal, informal e assim por diante. Bom, pessoal, essa aqui é uma aula lá do meu curso pago, o curso que vai estar saindo em breve. Se você quer participar desse curso, cara, esse é um curso com foco em ganhar dinheiro com inteligência artificial. Isso aqui é uma das formas, tá? Mas isso aqui é só a pontinha do iceberg. Bom, se quiser saber mais sobre isso, tem um link aqui embaixo com o formulário de inscrição. Todo mundo que se inscrever nesse link aqui na descrição, no dia do lançamento do curso, vai ganhar um super desconto. Então, se você quer ajudar esse pequeno canal e ainda aprender como utilizar várias inteligências artificiais, o link está aí abaixo na descrição. Você também me ajuda compartilhando, comentando e curtindo esse vídeo. Também se inscreva no canal. Eu nunca peço inscrição aqui no canal, mas esse canal aqui, ele tem 3 meses e já está chegando aí nos 30 mil inscritos, o que para mim é surpreendente. Bom, por hoje é só e até a próxima.